Bom dia a todos, nós estamos iniciando agora a gravação e hoje nós temos o prazer de apresentar o professor Rodrigo Freire, que é doutor em filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, doutor em matemática, ou seja, duplo doutorado, isso implica na livre docência automática, doutor em matemática pela Universidade de São Paulo, é professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2. Tem experiência em lógica clássica e fundamentos da matemática, com diversos artigos, capítulos e livros na área. E membro da organização sem fins lucrativos Lógica no Avião, que trabalha para promover o conteúdo de qualidade na área de lógica. Portanto, o professor Rodrigo Freire, muito competente para falar conosco sobre os fundamentos da matemática. Professor Rodrigo, o senhor tem um palco. Bom, então, vamos começar nossa conversa, né, sobre os fundamentos da matemática hoje. Essa é a minha área de trabalho, né, desde o meu primeiro doutorado. E eu vou aqui tentar mostrar alguns dos pontos altos, né, dessa área, que é muito rica, muito interessante, é uma área de interseção da matemática com a filosofia, né? Como você tem, por exemplo, a física matemática, que é uma interseção da matemática com a física, uma fronteira da matemática com a física, a área de fundamentos da matemática é uma fronteira da matemática com a filosofia, é muito interessante, vou tentar caracterizar essa interseção aqui e apresentar alguns dos resultados mais importantes, né? É uma área técnica, né? É uma área técnica que tem teoremas e alguns teoremas muito interessantes. Então, vamos caminhar aqui. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de... Essa palestra vai ser dividida em algumas partes, né? Eu vou explicar, né, pelo caminho, não vou explicar antes, né? Como é que essas partes se articulam, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de caracterizar, né, qual é o problema dos fundamentos da matemática, né? O que essa área da investigação busca, em geral. Depois nós vamos para pontos mais específicos. Mas, primeiro, uma caracterização geral, né, da área é interessante para nos situar, né? Então, bom, o problema dos fundamentos da matemática. O problema geral é ganhar entendimento sobre a matemática. Nós queremos entender a matemática, né? O que é a matemática? Bom, do ponto de vista dos fundamentos, nós podemos olhar a matemática, né, como uma atividade discursiva, né? A matemática se dá em diálogo, digamos, em argumentos, em argumentação, né? Quando você produz matemática, você produz texto, você produz um artigo, né? O produto da atividade matemática não é, digamos, um computador, uma máquina, uma tecnologia, digamos, material, né? O produto da atividade matemática normalmente é artigo, né? A matemática pode ser vista, do ponto de vista dos fundamentos, como uma atividade discursiva, né? E tem dois componentes principais nessa atividade, né? Há dois componentes principais nessa atividade discursiva. Um deles é o componente definicional, né? A matemática opera por meio de definições, e um outro componente, que todo mundo sabe, desde os gregos, né, é o componente das demonstrações. A matemática opera por definições e por demonstrações. Então, é um discurso, né, que
avança por meio de definições e demonstrações encadeadas, né? E o que os fundamentos da matemática buscam, né, é ter uma consciência sobre esse processo como um todo, né? Então, como entender, como interpretar esse discurso, sobre o que ele está falando, né, sobre o que nós estamos falando. Quando nós fazemos afirmações matemáticas, mesmo as mais básicas, o que nós estamos dizendo exatamente? Né? Quando nós dizemos 1 mais 1 igual a 2, o que isso significa? Se você começar a pensar sobre isso, o problema é mais complexo do que parece à primeira vista. Né? Então, de um modo geral, esse seria o problema dos fundamentos da matemática. Né? E, de um modo um pouquinho mais específico, aí no segundo ponto que eu coloquei, nós queremos, né, trabalhando com os fundamentos da matemática, nós queremos formular possíveis bases, né, comuns para as definições e demonstrações matemáticas. Mostrar, olha, essa é a base a partir da qual todas as definições e demonstrações matemáticas surgem, né? É uma base onde todas essas definições e demonstrações estão apoiadas. É isso aqui que você está assumindo quando você diz que tem uma definição, quando você diz que tem uma demonstração, o que você está assumindo, né? Então, explicitar pressupostos, né? Deixar explícito tudo que você assume quando faz uma demonstração matemática, por exemplo. E as limitações também desse discurso, né? Qual é o alcance do discurso, até onde ele pode chegar. Né? Então, os fundamentos buscam olhar para o discurso matemático com uma lupa, né? Examinar em detalhes, né? Eliminar os elementos de confusão, né? Vagueza do discurso, quer dizer, ambiguidades, né? Nós queremos eliminar esses elementos, né? Compreender seus componentes elementares, quer dizer, nessas demonstrações encadeadas, o que cada passo da demonstração assume, né? E investigar as possibilidades, né? De o que esse discurso pode fazer, né? O que nós podemos fazer com esse discurso, o que nós podemos alcançar. Né? Então, esse seria o problema geral dos fundamentos da matemática, o problema de ganhar entendimento sobre a matemática, né? De olhar para a matemática em detalhes, né? Olhar com uma lupa, colocar a matemática no microscópio e compreender, ter uma compreensão, uma consciência geral sobre esse discurso matemático, né? Sobre o processo de estabelecer em sequência definições, demonstrações, né? No que esse processo se apoia, quais são seus pressupostos, o que ele pode nos oferecer. Bom, após essa caracterização geral, né, então, nós entramos numa componente, né, que diz respeito aos meios para atingir esse fim, né, que é o ideal dos fundamentos da matemática, né, o entendimento da matemática. O que nós podemos fazer para chegar, né, a esse ponto, para avançar nessa direção de compreender matemática? Bom, há mais ou menos uns 150 anos, um matemático, filósofo, um pesquisador de fundamentos da matemática chamado Frege, né, que eu vi que nós tivemos aqui na academia palestras, né, com o professor Rufino sobre a filosofia da matemática de Frege. O Frege percebeu que, para fazer essa análise cuidadosa do discurso matemático, ele precisaria de uma linguagem especialmente moldada para isso, né? Frege percebeu que a linguagem natural não desempenharia o papel para alcançar suficiente rigor no campo dos fundamentos da matemática. Quer dizer,
A linguagem, ele faz uma comparação, uma analogia muito interessante, né? Em que ele diz que a relação entre a linguagem natural e o que ele chama de linguagem, o que nós hoje chamamos de linguagem formal, né, que surge em grande medida com ele, a relação entre linguagem natural e linguagem formal é similar à relação entre o olho e o microscópio. Né? O olho, ele é superior, como a linguagem natural, no sentido da sua, da sua amplitude, né? A linguagem natural tem muitos usos, né? A linguagem natural é muito, muito expressiva, né? Como o olho também, ele serve para muitas coisas, tem muitos usos, ele tem uma amplitude muito maior. Enquanto que o microscópio tem um uso mais específico, né? Uma especificidade. A linguagem formal é similar, ela tem uma especificidade, né? Mas dentro dessa especificidade, o microscópio nos permite olhar justamente os componentes elementares das coisas, né? O que as coisas são feitas ali na sua estrutura fina, né? O que compõe as coisas na sua estrutura fina, né? Os componentes básicos, elementares, que constituem os organismos complexos. A linguagem formal é algo similar. Ela é um microscópio que permite que você analise os componentes elementares do discurso matemático nos seus detalhes. A linguagem natural não é boa para isso, por vários motivos. O principal deles tem vários. Tem muitos elementos de confusão, tem muita ambiguidade na linguagem natural, tem contradições na linguagem natural, assim, explícitas pela sua expressividade. Há também na linguagem natural um problema, que é a falta de relevo para as condições de verdade. O que é relevante para, né, uma demonstração, é um encadeamento de frases, né? E como é que você passa de uma frase para a próxima, né, de uma afirmação para a próxima? A linguagem natural não é boa para ressaltar essas passagens, né? E como é que eu estou num passo da demonstração, eu quero passar para o passo seguinte, né? Agora, o que é que eu posso fazer para passar da afirmação que eu faço agora para a próxima afirmação, né? O que eu posso fazer? Quais passos são permitidos? A linguagem natural não é adequada para explicitar essa estrutura, né? E esses seriam os componentes elementares do raciocínio matemático. Bom, então tá dito aí, mais ou menos de modo resumido, eu tentei expressar essa ideia, né? Então, falando sobre o advento da linguagem formal com Frege, né? Então, tem o propósito inicial de fornecer um meio para o discurso matemático, né? Uma linguagem no qual o discurso pode se desdobrar, em particular para as cadeias demonstrativas, são parte desse discurso, que é passível de verificação independente de instituições privadas. O que significa isso? Quando você coloca uma demonstração matemática em linguagem formal, você pode verificar essa demonstração. O problema de verificar essa demonstração se torna um problema mecânico, né, que independe de intuição, de outros elementos, né, que podem ser subjetivos. O problema de verificar demonstrações em linguagem formal torna-se um problema mecânico. Isso é de particular relevância para o emprego de computadores, né, no auxílio da atividade matemática, né? Hoje nós já temos demonstrações que são feitas por computadores, né, uma parte delas. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, não vou falar muito sobre isso, mas no final eu vou falar um pouco mais sobre isso. Isso seria impossível com a linguagem natural, né? Isso não é possível com a linguagem natural. Não, a linguagem natural não admite essa verificação mecânica, né? Por quê? Porque justamente ela não explicita as passagens, né? Ela não é adequada para a explicitação das passagens de um jeito mecânico. Então, de modo que
né? Então, as cadeias demonstrativas, né, e o discurso matemático passam a ser passíveis de verificação mecânica, de modo que nenhum pressuposto penetre esse discurso sem ser notado, né? Frege diz isso explicitamente quando ele está formulando a primeira linguagem formal adequada para a matemática contemporânea, que ele chamou de conceitografia, escrita de conceitos, né? Ele afirma isso explicitamente, né? Eu quero, com essa linguagem, que nenhum pressuposto entre escondido, nenhuma hipótese entre escondida nas demonstrações sem ser notado. Então, é uma linguagem feita para isso, como o microscópio é feito para enxergar essas estruturas finas, né, os componentes elementares. Essa linguagem é feita para isso, para ver os componentes elementares das demonstrações de modo explícito. Não é possível um componente entrar ali escondido. Bom, além disso, né, um outro personagem importante na história desse assunto é um grande matemático chamado Leibniz, né? Leibniz também é um matemático e filósofo, né? É um dos grandes heróis que a matemática compartilha com a filosofia, né? Quer dizer, essa fronteira da matemática com a filosofia não é tão explorada, obviamente, quanto a fronteira da matemática com a física, mas a filosofia compartilha com a matemática grandes heróis, né? O primeiro deles, Tales, né? Obviamente, Tales foi um filósofo, é considerado talvez o primeiro filósofo ocidental e o primeiro matemático. Depois, já num período mais recente, nós temos Descartes, né? Um grande filósofo, grande matemático, abriu caminho aí para a algebrização da geometria, né? E isso tinha relação direta com a filosofia dele, né? Leibniz, a mesma coisa, que desenvolveu o cálculo e também numa relação direta com a sua filosofia, com a sua metafísica, e temos outros, né? Há outros grandes heróis compartilhados, né? Pascal, por exemplo, entre a filosofia e a matemática. Leibniz foi também um precursor da ideia de linguagem formal. Ele falava de um cálculo para o raciocínio. Nós precisamos de um cálculo para o raciocínio. De modo, quer dizer, essa ideia de cálculo para o raciocínio é o seguinte, bom, é um sistema de raciocínio que remete ao procedimento mecânico de verificação. Então, o Leibniz falava, nós vamos parar de ficar em debates infinitos e vamos calcular para ver quem tem razão. A linguagem formal é mais ou menos isso. Tá? É mais ou menos isso. Ela permite a verificação mecânica, então não há muito espaço para você, dado uma demonstração formal, não há muito espaço para você dizer, não é, enfim, tem uma verificação mecânica que vai dizer ou vai dizer que não é. Bom, o advento da linguagem formal também abre o caminho para a investigação lógica da sintaxe e da semântica do discurso matemático. A sintaxe é a própria estrutura de escrita do discurso, né? Estrutura, digamos, gramatical do discurso matemático, né? A gramática do discurso matemático tem elementos distintivos, que é importante que estejam ressaltados, né? Enfim, nós vamos falar um pouco sobre isso. E a semântica do discurso matemático, a sua interpretação, como interpretar esse discurso, o que ele está dizendo, sobre o que ele está falando, né? Com a linguagem formal, nós temos um modo de investigar essas duas componentes, esses dois aspectos do discurso matemático, de modo lógico e preciso, né? Nós podemos provar teoremas sobre a gramática da matemática, sobre a sintaxe e também sobre a semântica, né? Nós podemos passar a uma investigação lógica, lógico-matemática, da sintaxe e da semântica da própria linguagem matemática, né? E também, né, a linguagem formal fornece um modo
de lidar com a progressiva complexificação da matemática e de obter algum grau de controle sobre o raciocínio matemático, né, envolvido. O que isso quer dizer? Já no tempo de Frege também isso aparece. A matemática estava experimentando um grau de complexificação, né, muito alto, que hoje, inclusive, né, isso é um tema de discussão, né, há demonstrações matemáticas com 400 páginas que já começam num nível avançado, né. Então, se você pegar a demonstração de algum desses grandes teoremas, né, que nós tivemos no final do século XX, começo do século XXI, né, tem esses casos famosos, Perelman, Andrew Wiles, enfim, outros, né, são demonstrações com uma grande complexidade. E aí, como verificar isso? Né? Como ter um controle de que isso está correto, algum controle sobre a matemática, agora que ela está muito complexa, né? Então, no final do século XIX, né, nós tivemos aquele evento dos paradoxos, né, que surgiram na matemática, vou falar um pouco sobre isso também. Antes disso, já havia o elemento dos infinitesimais na matemática, que era algo de muita crítica. Olha, esse raciocínio com infinitesimais, isso não dá muita segurança, né? Não inspira muita segurança esse raciocínio. Uma hora o infinitesimal é zero, outra hora não é. Como é que é isso exatamente? Bom, a coisa foi ficando mais complexa e foi necessário, então, passar a lidar com a matemática de um modo um pouco mais cuidadoso, né? Muito mais cuidadoso. Qual é a garantia que nós não vamos chegar a uma contradição com os raciocínios que nós estamos usando aqui nesse discurso matemático? Qual é a garantia disso, né? Como é que nós sabemos que nós não vamos chegar a uma contradição? Bom, um jeito de investigar isso é passar a descrever exatamente o que nós estamos pressupondo, o que está envolvido nesse raciocínio. Vamos tentar resumir o que está envolvido no raciocínio matemático a poucos elementos, né? Como mais ou menos a tabela periódica, né? Toda essa grande variedade de objetos que nós temos no mundo é feita a partir de cento e poucos componentes, né? Então, nós podemos estudar as propriedades das coisas pelas combinações desses componentes elementares. A matemática tem uma analogia similar, né? Nós podemos tentar resumir todo o raciocínio matemático. O raciocínio matemático é super diverso, né? Nós temos uma grande variedade de chamadas estruturas matemáticas, né? Temos estruturas algébricas, estruturas topológicas, né? Estruturas ordenadas, enfim, várias coisas, várias combinações de estruturas, né? Temos estruturas algébricas com topologia, enfim, nós temos, né, uma grande variedade de objetos que os matemáticos estudam, né? Mas nós queremos reduzir essas coisas a poucos elementos que nós podemos estudar. Falar assim, olha, tudo que a matemática desenvolve parte desses poucos elementos, então, se esses poucos elementos são seguros, a matemática é segura, né? E o problema de ter uma contradição é claro, se você tem um discurso contraditório dele, qualquer coisa se segue. Então, não seria vantagem nenhuma provar um teorema num discurso contraditório, porque qualquer coisa poderia ser demonstrada num discurso contraditório. Bom, vamos passar agora a um sistema, né, de linguagem formal específico, que é bastante importante, o sistema mais importante para a matemática, sem dúvida, é chamada lógica de primeira ordem. Para os fundamentos da matemática, é o sistema mais importante. A lógica de primeira ordem. Bom, isso é só um nome, né, agora, mas eu vou explicar, né, um pouco como é que esse sistema se articula, né? Então, nós temos, nesse sistema, algumas frases básicas, né? Aí estão alguns exemplos, por exemplo, X pertence a Y, né? Essa primeira frase, nós fazemos a leitura desse modo, X pertence a Y, né?
né? Suposto que Y é um conjunto, X, bom, também pode ser um conjunto, e X pertence a Y, quer dizer que X é um elemento de Y. A menor que B, por exemplo, é uma frase básica, né? Quer dizer que, o que eu quero dizer com uma frase básica? Você não pode dividir em componentes menores que ainda são frases. Se você tirar qualquer coisa dessa frase, por exemplo, X pertence a Y, se você tirar qualquer coisa, tira o X, não dá mais uma frase. Tira o pertencimento, o resultado não vai ser uma frase. Tira o Y, o resultado não vai ser uma frase. Então, essas são frases básicas. A mesma coisa, A menor que B. Se você retirar qualquer componente dessa frase, o resultado não é mais uma frase. Ali também, X mais Y igual a Z. É uma frase básica, né? Aqui está certo que nós temos um termo complexo, que é X mais Y, mas isso não é uma frase. X mais Y não é uma frase. X mais Y é um nome de um outro número, né? O número X mais Y. E Z é um outro nome. Nós temos também a frase 1 mais 1 igual a 2. Essas são frases básicas do discurso matemático. Bom, são frases que seriam consideradas frases em lógica de primeira ordem, frases básicas em lógica de primeira ordem. E como é que nós podemos produzir frases mais complexas do que essas? Há frases mais complexas na matemática. Veja, por exemplo, a definição de limite de uma sequência. É uma frase assim, para todo epsilon existe um delta, tal que o limite de uma função, né? Para todo o limite de uma sequência, para todo epsilon existe um n, tal que para todo m maior que n, a n menos o limite tem módulo menor que epsilon. Bom, é uma frase, né, que envolve vários elementos, envolve soma, envolve relação de menor e envolve operações lógicas. Essa frase envolve as chamadas operações lógicas. Então, nós temos aí as operações lógicas, temos a negação, esse primeiro símbolo é uma operação de negação, não. Nós temos essa flechinha, que é o símbolo para a implicação, né? É o símbolo para o se, então. Nós temos esse Vzinho, né? Que é o símbolo para disjunção, que é o ou. Nós temos esse outro símbolo wedge, né? Esse chapeuzinho, que é o símbolo para conjunção, né? O e. Você lê esse símbolo como e. Nós temos o símbolo para quantificação existencial, esse existe. Nós temos o símbolo para quantificação universal, que é o para todo, né? Então, esses símbolos representam as operações lógicas, né? O que são operações lógicas? São operações como operações aritméticas, mas elas combinam, em vez de combinar números, elas combinam frases. Então, com essas operações, por exemplo, a disjunção, você pode pegar duas frases e transformá-las em uma terceira frase, que é a disjunção das duas anteriores. Então, se você pega uma frase A e uma frase B, você pode formar a frase A ou B, né? É similar a uma operação aritmética. Se você pega um número n e um número m, você pode formar o número n mais m, com a operação de soma, né? Agora, as operações lógicas combinam frases, né? Todas essas operações combinam frases, né? E aí, a partir disso, nós temos as frases em geral, né? As frases em geral são obtidas a partir de frases básicas por sucessivas operações lógicas. Então, está aí um exemplo de uma frase complexa, né? Uma frase que não é básica, né? Então, você tem... O que isso está dizendo? Está dizendo o seguinte, ó, como é que você lê essa frase agora? Lê assim, para todo x, para todo z, se z pertence a x, então não é o caso que z igual a x, né? Quer dizer, se z é um elemento de x, então z não pode ser o próprio x. Essa é uma frase
complexa, né? Ela envolve frases básicas, tipo Z pertence a X e Z igual a X, e envolve operações lógicas sobre essas frases básicas. Ela faz uma afirmação, que no caso é até considerada verdadeira na matemática, né? Qual é a vantagem disso? Bom, agora nós estamos, né, tendo controle sobre a linguagem matemática, né? Um controle rígido. Nós começamos a saber exatamente o que é uma frase, nós temos uma definição, né, do que pode ser uma frase. Temos uma gramática rígida, muito diferente da gramática da linguagem natural, que essa gramática é suscetível a um teste mecânico para você saber o que é uma frase, né? Então, estamos retomando, né, dando passos naquela direção do controle, né, do discurso matemático. Para que a gente quer ter esse controle? Bom, para entender o discurso, para saber que não tem uma contradição envolvida nele, por exemplo, para qualquer que seja o fim, né? Bom, e aí nós temos a questão do significado, como entender uma frase, né? E aí vem também uma grande contribuição do Frege, que é a ideia que uma frase expressa suas condições de verdade, né? Aquilo que precisaria acontecer para ela ser verdadeira. O que teria que acontecer para uma frase ser verdadeira? É isso que ela diz. Quando você diz, né, está chovendo, né? O que essa frase quer dizer? O que essa afirmação quer dizer? Bom, né, como entender essa sentença? Bom, entendemos assim, bom, o que precisaria acontecer para essa sentença ser verdadeira? Precisaria termos uma certa condição meteorológica. É isso que essa frase significa. Bom, então essa é a ideia de significado, né, expressa as suas condições de verdade, e o segundo passo aí, as condições de verdade podem ser compreendidas a partir da combinação de operações lógicas que está presente na frase. Então, em linguagem natural, é muito difícil você entender quais são as condições de verdade de uma frase qualquer, mesmo porque é difícil entender o que é uma frase em linguagem natural. Mas nessa linguagem controlada, né, nessa linguagem formal, não é difícil compreender as condições de verdade, né, de uma frase. Por quê? Porque essas condições de verdade são dadas pelos componentes lógicos da frase, né? Então, por exemplo, a frase acima, para todo x, para todo z, se z pertence a x, então não é o caso que z é igual a x. Quais são as condições de verdade? Bom, é o seguinte, olha, para todo x, então quer dizer, para todos os elementos tem que valer o que está vindo ali depois. Para todo z, então, de novo, para todos os elementos x e z tem que valer o que está dito depois. E o que está dito depois? Bom, o que está dito depois é uma implicação. Quer dizer que se o z for um elemento do x, né, então, dados indivíduos z e x quaisquer, se z for um elemento de x, né, se o x for um conjunto e o z for um elemento desse conjunto, então z não pode ser o próprio x. Então, essas são as condições de verdade da frase. O que precisa acontecer para essa frase valer? Precisa acontecer exatamente isso. Dados quaisquer indivíduos x e z, se o x for um conjunto e o z for um elemento desse conjunto, então o z não pode ser um conjunto x. Bom, e daí nós temos também a noção de validade. Quer dizer, o que significa um argumento válido, uma demonstração válida, né? Nessa linguagem, uma demonstração escrita nessa linguagem formalizada é válida em que circunstâncias? Bom, ela é válida se a verdade é preservada, né? Isso é uma noção básica de lógica também, uma ideia básica, que é a noção de validade, né? Quer dizer, um argumento é formado por premissas e uma conclusão. Então, uma conclusão que segue de algumas premissas. Um argumento é válido se a verdade é preservada nesse argumento. Quer dizer o seguinte, que se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também tem que ser, né? Bom, isso
é uma noção geral de validade. Agora, qual é o ponto fundamental? Né? É que numa linguagem como essa, numa linguagem informal, você pode testar. É possível testar se um argumento válido. Né? Se alguém te apresenta um argumento afirmando que é válido, você pode testar esse argumento. Quer dizer, aquela ideia. Se alguém te apresenta uma demonstração, é possível verificar. O problema de verificar a demonstração passa a ser um problema mecânico nessa linguagem. E isso é muito importante. Né? Sem isso, não seria possível, por exemplo, o emprego de computadores em demonstrações matemáticas. Né? Bom, então esse é um resumo, né, muito, quer dizer, isso aqui, gente, normalmente é um curso de um semestre, pelo menos, esse slide aqui, né? Isso é um curso de um semestre de lógica, um curso inicial de lógica que é ministrado, eu, por exemplo, dou esse curso todo semestre. Vamos para o próximo. Bom, então nós estávamos falando de lógica, né, de linguagem formal, né, de como é que nós vamos, qual é o nosso instrumento para buscar o entendimento do discurso matemático. Bom, nosso instrumento, em geral, é a linguagem formal. Nós vamos formalizar esse discurso, esse é um primeiro passo. Formalizar o discurso matemático é um primeiro passo para investigação do discurso. Nós queremos investigar o discurso matemático, a atividade matemática, e nós vamos formalizar esse discurso para fazer isso. Né? Então, assim, esse primeiro passo de fundamentos da matemática não é muito diferente do que acontece, por exemplo, nas ciências empíricas. Né? Então, você observa um fenômeno, né? Começa com uma observação de um fenômeno. O fenômeno, nesse caso, é o próprio discurso matemático, a atividade matemática. Como é que é? O que os matemáticos fazem? Eles fazem essas demonstrações, definições. Bom, vamos começar a analisar isso com cuidado. Né? Matemáticos estão falando isso, eles fazem esse discurso, é um discurso que envolve números, triângulos, coisas assim. Bom, o que é isso exatamente? Né? Do que eles estão falando? Vamos começar a analisar esse discurso, pelo menos a estrutura, né, lógica do discurso. Vamos começar a analisar isso em detalhes, né, esse discurso argumentativo. Aí, qual é o instrumento que foi desenvolvido para isso? Né? Qual é o microscópio para olhar esse discurso? O microscópio é a linguagem formal. Linguagem formal. Nós vamos formalizar esse discurso, que, depois de formalizado, faz sentido fazer uma investigação técnica sobre ele, porque vários problemas de checagem tornam-se mecânicos. Né? Bom, então nós estamos falando da ferramenta, né? Mas não basta ter uma ferramenta. É preciso ter uma ideia, né, no caso da matemática, de quais são os componentes básicos em relação agora aos objetos matemáticos. Então, o que os matemáticos estudam? Né? Não só do que nós podemos olhar para a estrutura do discurso, né, da atividade argumentativa da matemática, mas é importante agora tentar interpretar, né, os objetos sobre os quais a matemática falaria, né, diria, se é que ela fala de objetos. Enfim. Bom, nesse contexto surge a ideia básica de conjunto. Né? É uma ideia muito geral, né? Justamente por isso ela é adequada, né, nesse caso. Nós falamos, bom, a matemática fala de grupos, fala de espaços topológicos, fala de anéis, os matemáticos falam de variedades algébricas, falam de variedades diferenciáveis, falam de grupos de Lie, enfim, eles são preocupados com essas coisas, falam de espaços de medida, falam de espaços vetoriais, e combinam essas coisas. Então, tem espaços vetoriais topológicos, tá bom, tem integrais, tem operadores em espaços vetoriais topológicos, enfim. Há uma série de objetos, né, nesse zoológico matemático, objetos no sentido que são os sujeitos do discurso matemático. Né? O discurso matemático tem certos sujeitos, e os sujeitos normalmente são essas coisas que nós chamamos de objetos.
né, as coisas sobre as quais o matemático predica, né? Enfim, e o que seriam todos esses objetos? Porque, bom, é muita coisa, e são coisas que aumentam. De repente, o matemático vem com uma nova ideia, agora vamos estudar reticulados, e, enfim, um objeto que não tinha antes. Bom, agora surge um outro, vamos estudar loops, e, bom, vamos estudar agora, enfim, variedades de álgebras. Vamos agora, sei lá, álgebras não associativas, enfim, são coisas que surgiram ao longo da história da matemática, pode surgir coisas novas. E, bom, não dá para você responder a questão o que é um objeto matemático simplesmente fazendo uma lista. Vamos listar tudo que os matemáticos falam. Não, isso não é possível, porque essa lista cresce sempre, aumenta. Amanhã, um novo matemático aparece com uma nova estrutura, os perfectoides, né, surgiram recentemente, Peter Schultz, né, medalha Fields. Aparece, amanhã surge um matemático estudando infinito categorias, não, aparecem coisas novas a todo momento na matemática. Não é possível ficar tentando fazer uma lista exaustiva dessas coisas. Então, a ideia é uma ideia de redução, uma ideia de fundamentos. Vamos reduzir tudo a um tipo básico de objeto. Todos os objetos matemáticos são desse tipo, né? Também é um passo na direção da unificação da matemática, que é um tema importante, caro para fundamentos também. A unidade da matemática. A matemática vista como uma coisa só, não como uma pluralidade de coisas, né? Em vários idiomas, a palavra matemática é em plural. Né? Mathematics, em inglês. Mathematics. Em vários idiomas, o mais comum é você usar a matemática no plural. As matemáticas. Quer dizer, é uma coisa só? É algo uno, a matemática? Bom, esse é um tema caro aos fundamentos. Ter a unidade da matemática. Aprender a matemática é uma coisa só, é uma coisa íntegra. E isso tem um efeito prático importante também. O que você faz em um campo da matemática é aplicável a outro. Você provou um teorema lá na álgebra, e você chega à geometria e tem uma situação que se encaixa no teorema que você provou na álgebra, você pode aplicar o teorema da álgebra. Isso não acontece com, por exemplo, a física, né? Nós não temos uma física, nós temos as físicas, temos várias físicas. Temos a física clássica, a física quântica, essas coisas são incompatíveis. Não é possível usar a física, uma física na outra, a não ser com certos cuidados, quer dizer, não se pode usar automaticamente. Né? Isso leva a contradições, né? E não é preciso pensar em física complicada, física quântica, não. Dentro da física clássica, há duas físicas diferentes. A eletromagnetismo é diferente da mecânica. Eletromagnetismo tem invariância de Lorentz, a mecânica clássica tem invariância de Galileu, são coisas diferentes, são incompatíveis. Né? Bom, então a matemática, um dos temas que os fundamentos se preocupa é com a unidade da matemática. Então nós queremos reduzir todos os objetos matemáticos a um tipo básico de objetos. E, nesse contexto, surge a ideia de conjunto, como uma ideia muito geral de objeto, que pode desempenhar esse papel. Vou falar, todos os objetos matemáticos são conjuntos, todos. Todos. Mas e o π? É um conjunto. E o número 2? É um conjunto. E o conjunto dos números reais? É um conjunto. Os grupos são conjuntos. Os espaços topológicos são conjuntos. Grupos de Lie são conjuntos. Né? Todos os objetos matemáticos são conjuntos. É uma redução, tá? Você pode discordar dessa redução. Um triângulo é um conjunto. Qualquer coisa, objetos geométricos são conjuntos, as superfícies são conjuntos. Então, é uma ideia básica. Né? Todos os objetos matemáticos serão reduzidos a conjuntos. Mas o que é conjunto?
Bom, então aí nós temos agora o problema de responder o que é esse objeto, né? Então veja que nós estamos começando a olhar a matemática com uma lupa, fazendo uma redução. Então, o discurso matemático vai passar a ser um discurso analisado com linguagem formal, vamos reduzi-lo a um discurso lógico, formalizado. E os objetos matemáticos? Os objetos matemáticos serão entendidos como conjuntos, os objetos básicos desse discurso, os sujeitos lá, né? Serão entendidos como conjuntos. E o que é um conjunto? Aí vem o Cantor com a ideia de que qualquer reunião de objetos determina um conjunto. Qualquer agrupamento de objetos, qualquer juntar de objetos determina um conjunto. Esse juntar não precisa ser dado por nenhuma regra, um juntar arbitrário. Em particular, qualquer propriedade determina um conjunto como sendo sua extensão. Quer dizer, você tem uma propriedade qualquer, né? Propriedade de ser azul. Aí você tem a extensão da propriedade. O que é a extensão da propriedade? As coisas que são azuis. E aí você pode, essa extensão determina o conjunto das coisas azuis. Quer dizer, você está juntando as coisas que são azuis. Bom, então qualquer propriedade gera uma reunião de objetos. Isso foi bastante empregado por Frege. Frege acreditava nisso como um princípio lógico, que de uma propriedade você pode passar a sua extensão, né? Quer dizer, a propriedade e extensão são entidades intercambiáveis. Você pode passar da propriedade para a extensão e pode passar da extensão para a propriedade. Bom, e daí veio um paradoxo que foi devastador para essa concepção, né? Não, vários paradoxos emergem, mas um em especial bastante dramático, chamado paradoxo de Russell, né? Então, essa concepção de conjunto é contraditória. E veja que isso é o tipo de coisa que convenceu muita gente boa. Mas tudo bem, acho que essa ideia de conjunto está certa, é uma ótima ideia. Nenhum problema, uma ótima ideia, isso convence facilmente. Pois por mais convincente, natural que seja essa ideia de conjunto, ela não pode estar certa, ela é contraditória. E a contradição está aí, em uma linha. E muita gente, muito competente, grandes matemáticos, caíram nisso, para ver o quanto isso é delicado, o quanto é fácil você cair em contradição. É muito fácil. É muito fácil você cair em contradição. E, de novo, gente, qual é o problema da contradição? É porque você não gosta? Não. É porque a contradição acaba com o empreendimento de fazer demonstrações, perde sentido. Se você tem um discurso contraditório, qualquer coisa se segue, né? Essa é uma regra básica da lógica. Se você tem um absurdo, a partir dele você pode provar qualquer coisa. Bom, então vários paradoxos emergem a partir dessa concepção de conjunto. Então considere, por exemplo, esse conjunto aí, R. R por Russell. R é o conjunto dos X, tais que X não pertence a X. R é o conjunto dos X, os objetos X que têm essa propriedade, eles não pertencem a si mesmos. Essa é uma propriedade bastante razoável, tá? Pega um objeto X qualquer. Bom, em geral, ele não pertence a si mesmo. O conjunto dos números reais não é ele próprio um número real. Então, o conjunto dos números reais não pertence a si mesmo. O conjunto dos números naturais também não é ele próprio um número natural. Então, ele também não pertence a ele mesmo. Enfim, o conjunto dos estudantes nessa aula não é ele próprio um estudante nessa aula. Então, esse conjunto também não pertence a si mesmo. Mas é uma propriedade bastante razoável. Não pertencer, não ser um elemento de si mesmo. Ele considera essa propriedade e veja as coisas que têm essa propriedade. Você forma esse conjunto R, reunindo as coisas que têm essa propriedade de não pertencer a si mesmo. Uma propriedade básica, né? Muito simples. Bom, mas daí o que se segue? Não, se segue o seguinte, bom,
será que o R pertence a R? Faço essa pergunta. Será que R pertence a R? Bom, se o R pertence a R, então R satisfaz a condição que determina essa reunião que é o R. E a condição que determina essa reunião que é o R é a condição de não pertencer a si mesmo. Então, se R pertence a R, é porque R satisfaz a condição, mas a condição diz, nesse caso, que R não pertence a R. Bom, então não pode acontecer que R pertence a R. Mas então R não pertence a R. Mas se R não pertence a R, então é porque R satisfaz a condição que define o conjunto. Né? A propriedade que define o conjunto R é exatamente a propriedade de não pertencer a si mesmo. E se o R não pertence a R, ele satisfaz essa propriedade. E, portanto, ele estaria naquele conjunto. Então, nós temos aí R pertence a R, C somente C, R não pertence a R. Isso é uma contradição, isso é um absurdo. Né? Isso é aquele passo que você chegaria numa demonstração matemática e falaria, absurdo, então a nossa hipótese inicial tem que ser falsa. Qual é a nossa hipótese inicial? A nossa hipótese inicial é que nós temos esse conjunto R, as coisas que não pertencem a si mesmo. Bom, mas essa hipótese inicial é justamente a ideia de conjunto. Nós podemos, segue da ideia de conjunto, nós podemos reunir qualquer coisa. Bom, então a ideia de conjunto está errada. Bom, depois que foi visto que a ideia básica de conjunto estava errada, as pessoas falaram, e agora, como é que a gente faz? Como é que nós vamos arrumar isso? Não foi possível arrumar uma outra ideia natural de conjunto, uma outra definição, digamos, de conjunto, tão natural quanto aquela, e resolvesse o problema. Então, as pessoas decidiram partir para um caminho axiomático. O que isso quer dizer? Bom, eu não sei, nós não sabemos o que é um conjunto, mas nós podemos dar axiomas que os conjuntos satisfazem. Né? É igual, similar ao que, bom, na geometria clássica, você poderia pensar assim, bom, nós não sabemos o que é reta, ponto, nós não sabemos o que é isso. Mas nós podemos dar axiomas básicos que essas coisas satisfazem. Nós não vamos dizer o que é exatamente uma reta, né? Na geometria sintética. Nós vamos axiomatizar. Nós vamos dar axiomas que essas coisas satisfazem. E aí vem Hilbert e diz, olha, não importa o que satisfaz esses axiomas, né? Não importa se são mesas, cadeiras e canecas de cerveja que satisfazem os axiomas, né? Você tem modelos da geometria, né? Modelos diversos, e não importa a natureza de que é uma reta no modelo desse. Né? O que importa são os axiomas que esses objetos satisfazem. Para a teoria de conjuntos foi seguido um caminho similar. Falou assim, olha, nós não temos uma definição de conjuntos natural, nós não temos uma ideia natural sobre o que são os conjuntos. Nós podemos axiomatizá-los, de modo que nós não vamos cair mais naquele tipo de paradoxo, espera-se. Então, aí eu escrevi aí mais ou menos os axiomas para a teoria de conjuntos, escrevi em linguagem natural. Eu vou explicar os axiomas básicos aqui, né? Não escrevi em linguagem formalizada, mas depois, daqui a pouco, nós vamos falar que esses axiomas podem ser formalizados. Então, o primeiro é que um conjunto é determinado por seus elementos. Esse é o chamado axioma da extensionalidade, que diz o seguinte: se dois conjuntos são diferentes, então é porque tem um elemento que difere os dois. É assim que eu gosto de pensar no axioma da extensionalidade, né? Ou, visto de outro modo, quer dizer, se você tem x e y, tem os mesmos elementos, x e y conjuntos, então x e y denotam o mesmo conjunto. Então, os elementos determinam o conjunto. Não há regresso infinito na determinação de um conjunto a partir dos seus elementos. Quer dizer que, bom,
Você não pode, né, descer infinitamente nas cadeias de pertencimento. Quer dizer, por que isso? É porque os elementos, eles produzem o conjunto. Né? Os elementos de um conjunto determinam o conjunto. Então, agora, né, para que essa determinação seja bem sucedida, ela tem que acabar. Né? Digamos que você quer produzir um conjunto. Né? E esse conjunto, seus elementos vão ser também conjuntos, porque aqui nós só vamos falar de conjunto. A única coisa que vai existir na matemática é conjunto. Né? Como eu falei, nós vamos reduzir todos os objetos matemáticos a conjuntos. Então, os elementos de um conjunto também serão conjuntos, que está ali no primeiro axioma. Né? O conjunto é determinado por seus elementos, que, por sua vez, são conjuntos determinados por seus elementos. Agora, isso não pode continuar para sempre, porque senão você tem um regresso infinito. Né? Então, você tem lá um conjunto, ele é determinado pelos seus elementos, mas esses elementos devem ser conjuntos que são determinados por seus elementos. E assim sucessivamente. Bom, isso tem que ter um fim, porque senão o conjunto nunca está acabado. Né? Então, esse é o chamado axioma da regularidade, ou da boa fundação, né? Que a determinação dos conjuntos é algo bem fundado. Né? Acaba, essa determinação por meio de seus elementos, acaba, termina, tem um fim. Bom, um outro axioma, quer dizer, que você selecionar arbitrariamente elementos de um conjunto dado, isso vai gerar um novo conjunto. Né? Então, uma seleção arbitrária de elementos de um conjunto determina um novo conjunto, que é um subconjunto do conjunto original. Então, você tem lá um conjunto original, você selecionou alguns elementos que estavam lá no conjunto original, isso vai determinar um novo conjunto. Tem um outro axioma, esse axioma é chamado da separação, quer dizer, você separou alguns elementos de um conjunto, e isso te dá um novo conjunto. Um outro axioma aí abaixo, uma troca arbitrária de cada elemento de um conjunto por um outro elemento, por um conjunto qualquer, determina um conjunto. Quer dizer, você pega um conjunto, ele tem lá elementos, e você troca esses elementos por outras coisas. Essa troca determina um novo conjunto. Né? Então, por exemplo, você tem lá o conjunto dos números naturais, aí você troca cada número natural por o número real, que seria o número natural, aquele do seu número natural dividido por 10, um número racional. Então, você troca o zero pelo zero mesmo, tudo bem. Mas você troca o 1 por 1/10, o 2 você troca por 2/10, o 3 por 3/10, enfim. Isso vai gerar um novo conjunto. Tudo bem. Esse é o chamado axioma da substituição. Você está substituindo elementos dentro de um conjunto por outros elementos, e isso vai gerar um conjunto. Um novo axioma, quer dizer, os elementos dos elementos de um conjunto determinam um conjunto. Esse é o chamado axioma da união. Você tem lá um conjunto, cujos elementos são também conjuntos. Você pode juntar os elementos desses, e isso vai determinar um novo conjunto, que é a chamada união do conjunto original. Os subconjuntos de um conjunto dado também determinam um conjunto. Esse é o chamado axioma das partes. Né? Quer dizer, os subconjuntos de um conjunto determinam um conjunto, e esse novo conjunto determinado é o chamado conjunto das partes do seu conjunto original. Conjunto das partes. E um último axioma é que há um conjunto infinito. Então, você tem essa lista de axiomas. Esses são os axiomas básicos para a teoria de conjuntos. Deles, muita coisa se segue. Né? Deles se segue, enfim, basicamente toda a matemática. Né? Todas as demonstrações matemáticas podem ser obtidas a partir desses axiomas, pelo que se sabe até hoje. Né? Isso, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Desses axiomas e mais definições apropriadas. Então, você tem esses axiomas e tem algumas definições, né,
E com essas definições você pode provar todos os teoremas matemáticos. Vou falar um pouco sobre isso. Então, por exemplo, primeiro nós precisamos de definições, né, para começar a fazer a matemática. Agora vamos reduzir toda a matemática a esse discurso sobre conjuntos. Para isso nós precisamos de definições, né? Então aqui tem algumas definições, né, estruturas matemáticas na teoria de conjuntos. Como é que nós fazemos estruturas matemáticas na teoria de conjuntos? Bom, primeiro, a definição de zero, do número zero. O número zero vai ser simplesmente definido como o conjunto vazio. Uma definição. Definir o número zero assim. E o número 1? O número 1 é o unitário, é o conjunto unitário que tem como único elemento o conjunto vazio. E o número 2? Bom, o número 2 vai ser o conjunto que tem dois elementos. O conjunto vazio e o conjunto unitário do vazio. Você pode perceber aqui, começa a perceber o seguinte. O número 2 é o conjunto que tem como elementos o 0 e o 1. O número 1 é o conjunto que tem como elementos o 0. E o 0 é o conjunto que não tem elementos. Do mesmo modo, o número 3 vai ser o conjunto que tem como elementos o nosso 0, o nosso 1 e o nosso 2. Então, os números naturais serão definidos assim. Cada número natural vai ser o conjunto dos números naturais definidos anteriormente. E o conjunto dos números naturais? Bom, vai ser o conjunto de todos esses. É possível definir isso a partir daqueles axiomas. Bom, e o conjunto dos números inteiros, o que ele vai ser? Bom, nós vamos representar um número inteiro como se fosse um par de números naturais. Então, você tem dois números naturais, m e n, e aí você representa os números inteiros como um par m e n. Só que tem pares que devem ser identificados. Quer dizer, o par m e n representaria mais ou menos o seguinte, é o número m menos n. Ou seja, você olha para os números inteiros assim, o número inteiro tem uma parte positiva, que é o m, e uma parte negativa, que é o n. Se a parte positiva superar a parte negativa, esse número é um número positivo. Se a parte negativa superar a parte positiva, o número é negativo. Essa é a ideia, né? E os números racionais? Bom, os números racionais serão pares de inteiros, né? Os pares PQ, né? Que, intuitivamente, o par PQ representa o número P sobre Q. Então, é possível definir isso na teoria de conjuntos, né? Sem falar de P sobre Q. Então, do mesmo modo, você pensa em P, que é o seguinte, como P é o numerador e Q é o denominador. Bom, você identifica frações do jeito usual, né? Um par PQ pode ser igual a um outro par P', Q', né? Em termos de fração, se, bom, a multiplicação cruzada, né? Você tem a igualdade. Pela multiplicação cruzada, você tem igualdade. Bom, é possível definir também o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais vai ser o conjunto dos x, tais que x é um subconjunto dos racionais, que é chamado um corte. Um corte nos racionais é assim, é um conjunto que ele é fechado para baixo nos racionais. Quer dizer, ele vem lá de menos infinito até um certo ponto. É como se fosse um intervalo, né? Como se fosse um intervalo nos racionais que vem do menos infinito até um certo ponto. E, em geral, nós podemos... Bom, então temos essas definições, os conjuntos numéricos básicos, e, em geral, nós podemos formar domínios, conjuntos, e adicionar suas estruturas. Então, por exemplo, o que é um espaço topológico? É um par. O par é um conjunto, né? O par ordenado pode ser definido como um conjunto. X seria o domínio do espaço topológico, né? E tal, em que tal é uma topologia. Agora, o que é uma topologia? Uma topologia é um conjunto de subconjuntos de X
que satisfaz certas propriedades. É uma definição que pode ser perfeitamente escrita em teoria de conjuntos. O que é um grupo? Um grupo também é um conjunto, é um par. G, que G é um conjunto, e um pontinho. Né? Pontinho é uma operação nesse conjunto. O que é uma operação? Bom, uma operação é uma função, né, que pega dois elementos do conjunto e associa esses dois elementos a um terceiro elemento do conjunto. Bom, mas o que é uma função? É também um conjunto. Então, tudo vai ser reduzido a conjuntos. Né? Só para dar alguns exemplos. Então, é possível dar uma definição até geral de estrutura matemática na teoria de conjuntos. E definir todas as estruturas particulares, estrutura dos números reais, números complexos, enfim. O número complexo, por sua vez, vai ser um par ordenado de números reais, também, que é a parte real, a parte imaginária, enfim. Isso é bastante simples. Bom, e é possível formalizar a teoria de conjuntos. Então, agora, nós estamos começando a criar uma imagem da matemática, em que é o seguinte, olha, o discurso matemático, na verdade, ele fala sobre conjuntos, né? Então, nós não vamos mais olhar para o discurso matemático como falando sobre várias coisas desconexas, coisas diferentes. Ah, você tem números, você tem triângulos, você tem superfícies, você tem estruturas complexas, como, enfim, espaços vetoriais topológicos, você tem operadores lineares nesses espaços. Não. A matemática fala sobre conjuntos. É uma imagem que você pode fazer. Essa imagem é apropriada para você ter justamente um controle, né, da matemática, investigar a matemática em relação ao que ela pode fazer. Ou investigar esse discurso, tentando entender o que esse discurso faz. Né? Que discurso é esse? Bom, então nós temos agora essa ideia, essa imagem que a matemática fala de conjuntos, mas nós não queremos só uma imagem assim geral do que a matemática fala, do que esse discurso matemático tem como objeto. Nós queremos também ter um controle sobre esse discurso, sobre o que é uma demonstração, o que é uma definição, né? O que isso assume em cada passo, né? O que é feito em cada passo nas cadeias inferenciais da matemática. Né? Então, aí nós retomamos ao nosso tema inicial, que é o tema da formalização. Né? E a teoria de conjuntos pode ser formalizada, quer dizer, é possível escrever aqueles axiomas na lógica de primeira ordem, usando quantificadores, enfim, operações lógicas e algumas frases básicas. As únicas frases básicas que nós precisamos são x pertence a y e x igual a y. Só. E as operações lógicas. Então, formalizando os axiomas, nós temos o sistema que é conhecido como ZF, né? Obtido por Zermelo, Frenkel e outros. Né? Normalmente é chamado de teoria de conjuntos Zermelo-Frenkel, mas esses são dois nomes certamente importantes, mas dentre outros. Há outros matemáticos e filósofos que foram importantes nesse processo. Tal formalização captura, em alguma medida, o raciocínio matemático presente na prática histórica. Isso tem que ser lido com certo cuidado, né? Você pode falar, não, mas não é... Sempre você pode falar, a formalização não é fiel à prática, realmente, nem tem como fazer isso, enfim, bom, tudo bem, né? Há espaço para esse tipo de discussão, mas eu estou dizendo aqui só que captura, não que captura fielmente. Né? Eu estou dizendo, a formalização captura o raciocínio matemático presente na prática histórica, no sentido que qualquer teorema matemático que você nomear pode ser formalizado e transformado em um teorema dentro desse sistema, dentro dessa teoria de conjuntos. Qualquer teorema que você quiser. O teorema fundamental da teoria de Galois é um teorema dentro desse sistema. O teorema espectral para operadores autoadjuntos é um teorema dentro desse sistema.
O teorema de Rambana, que é um teorema dentro desse sistema. Qualquer coisa que você quiser falar. Teorema fundamental do cálculo é um teorema desse sistema. Teorema de Stokes é um teorema dentro desse sistema. Qualquer um. Então, qualquer teorema do patrimônio histórico da matemática está, de certo modo, preservado dentro desse sistema. Tá? Então, esse é um sistema, poucos axiomas, eu listei ali uns 9 axiomas e tal, e que consegue capturar toda a matemática. Tem a questão, alguns devem estar pensando, mas é a questão do axioma da escolha, eu vou falar já sobre isso, né? Mas, mesmo sem o axioma da escolha, você consegue boa parte da matemática, e quando você precisa do axioma da escolha, você faz como muitos livros fazem, coloca ele como hipótese. Tudo bem. Depois eu vou falar do sistema com o axioma da escolha. Bom, um outro ponto, se o raciocínio matemático sobre estruturas é representado formalmente por um sistema apropriado, que pode ser esse sistema, eu nem estou falando que, vamos usar esse, então esse é o sistema formal apropriado para representar a matemática? Pode ser que sim, essa é uma discussão, mas enfim, é um dos sistemas, é o sistema que ganhou aceitação no universo matemático, é basicamente esse sistema, né? Nós podemos também investigar esse processo, como é que foi a aceitação da teoria de conjuntos como um sistema para representar o raciocínio matemático, e um sistema no qual o raciocínio matemático pode se expressar, né? Isso teve um papel fundamental do chamado grupo Bourbaki nesse processo. Isso até influenciou o ensino de matemática, né? Muitos de vocês são professores, né? Numa época teve um movimento da matemática moderna que foi basicamente o seguinte argumento. Bom, a matemática se reduz à teoria de conjuntos. Para entender matemática, precisa entender conjuntos. Então, vamos ensinar conjuntos para as crianças. Estou simplificando, mas mais ou menos esse é o argumento. E foi muito influenciado por isso, por todo por essa aceitação da teoria de conjuntos como um sistema no qual a matemática se expressa. E muita matemática foi desenvolvida dentro desse sistema já, né? Então, ele não só recuperou o patrimônio histórico, como possibilitou um desenvolvimento que ocorreu no século XX, né? Então, tem áreas da matemática que não poderiam simplesmente, quase não faria sentido existir sem esse sistema. Por exemplo, topologia, por exemplo, é uma área que, desde o início, né, trabalha com conjuntos. A definição de topologia envolve conjuntos, uniões, enfim, interseções. Mas voltando ao nosso ponto. Então, se o raciocínio matemático é representado formalmente por um certo sistema axiomático, então seria esperado que tal sistema fosse capaz de fornecer respostas para os problemas matemáticos. Essa é uma questão muito importante, mas tem um passo aqui que há essa ideia na matemática que os problemas matemáticos, quando eles são bem colocados, olha, está aqui agora, o problema é esse, vamos resolver. Quer dizer, um problema matemático bem colocado pode ser resolvido. Esse é um ideal da matemática. Um problema matemático bem colocado pode ser resolvido. Tá? Nós vamos dar um nome para isso, é o ideal de completude da matemática. Bom, nós vamos voltar a esse ponto, é muito importante. Então, se você tem um sistema que representa o raciocínio matemático, então seria esperado que esse sistema seja capaz de fornecer respostas para os problemas bem colocados, não só que ele é capaz de absorver todos os teoremas já feitos, que esse sistema se mostra capaz de fazer isso, não tem um teorema matemático que você aponta e fala assim, esse teorema aqui da matemática não dá para fazer nesse sistema. Né? Isso não é conhecido tal coisa. As pessoas falam às vezes, o teorema de Fermat. Não é verdade. O último teorema de Fermat, porque o último teorema de Fermat utiliza na sua demonstração os universos de Grothendieck.
nós sabemos há muito tempo como eliminar, né, há técnicas de teoria de conjuntos, como eliminar o universo de Grothendieck, há trabalhos já publicados sobre isso. Então, não é preciso, né, é claro que é uma estrutura que facilita, o tal universo de Grothendieck é uma estrutura que facilita o trabalho, parte do maquinário usado para provar o teorema de Fermat, mas não que é essencial, né? Mas não é só isso que a gente quer, mesmo que isso seja um grande feito, né? Porque, bom, é um grande feito, nós reduzimos todos os objetos matemáticos a conjuntos e toda a matemática a uns 7 axiomas, é um grande feito. Toda a matemática se segue de 7 axiomas. Você entender esses 7 axiomas, bom, eles reúnem dentro deles toda a complexidade da matemática. É similar à questão, como a analogia que eu fiz com a tabela periódica. São 100 e poucos elementos que reúnem toda a complexidade que existe no mundo. Então, se você entende todos esses elementos, as suas possíveis combinações, os modos de combinar esses elementos, você tem um entendimento sobre a estrutura da matéria. Aqui é algo similar. A estrutura do discurso matemático está sendo dissecada aqui em poucos elementos, que são os elementos lógicos da linguagem formal e os elementos axiomáticos da teoria de conjuntos. Mas não só isso, a gente esperaria que, então agora esse sistema é o que formaliza a matemática, então ele deve responder aos problemas matemáticos, ele deve ser capaz de fornecer respostas para os problemas matemáticos bem colocados, né? Segundo o ideal de completude da matemática. Esse ideal foi formulado explicitamente pelo grande matemático Hilbert, né? A ideia é que todo problema matemático bem colocado sobre estruturas matemáticas ou tem uma resposta afirmativa ou tem uma resposta negativa, foi explicitamente formulado por Hilbert. Então, você tem uma estrutura matemática, você tem um problema bem colocado sobre ela, esse problema vai ter uma resposta. Esse é um ideal da matemática. Bom, e aí surge uma grande contribuição dessa área chamada Fundamentos da Matemática, a primeira que nós vamos mencionar aqui, que é a incompletude, o teorema da incompletude de Gödel, né? Então, o teorema da incompletude de Gödel mostra que a completude como ideal da prática matemática é inatingível em sistemas formais, né? Para qualquer sistema formalizado que almeja representar o raciocínio matemático, há problemas bem colocados sobre a estrutura dos números naturais, e não é sobre uma estrutura super complicada, sobre a estrutura dos números naturais, que não são respondidos. Então, para qualquer sistema formalizado que representa a matemática, ele vai representar a estrutura dos números naturais, obviamente, se não representar os números naturais, não se pode dizer que é um sistema que representa a matemática, e haverá ali problemas que não são respondidos. A prova do Gödel é baseada na formalização do paradoxo do mentiroso. O paradoxo do mentiroso é: esta sentença é falsa, né? Se você pensar um pouco nessa sentença, vai ver o seguinte: bom, ela pode ser verdadeira? Não, porque se ela for verdadeira, o que ela diz é o caso, mas ela diz que ela é falsa. Então, se ela for verdadeira, ela é falsa. Isso é um absurdo. Bom, então ela é falsa, mas, bom, se ela é falsa, ela diz que ela é falsa. E, portanto, o que ela diz é o caso. Então, ela é verdadeira, porque a natureza da verdade é dizer o que é o caso. Bom, então isso é um paradoxo. É um paradoxo do mentiroso, né? Isso pode ser facilmente escrito em linguagem natural e mostra que o discurso em linguagem natural é contraditório. Mas, enfim, não vamos entrar nisso agora. O ponto é que essa frase, o paradoxo do mentiroso, ela é muito simples, só tem 2 elementos envolvidos nela. Tem esta sentença, que nós chamamos de autorreferência, né? Quer dizer, o sujeito dessa frase é ela própria, ela está falando de si própria. Então, tem o esta sentença, que é um elemento de autorreferência, e o é falsa, que é a predicação da falsidade. Mas predicar a falsidade é predicar que não é verdadeira. É
é fácil obter a predicação da falsidade a partir da predicação da validade. Então, é o seguinte, se você representar simultaneamente autorreferência e validade, você tem contradição. Se você consegue, num sistema, representar simultaneamente a autorreferência das frases e a validade das frases, então você tem contradição. E se você tivesse uma teoria formalizada completa, seria possível representar as duas coisas simultaneamente. Então, você teria uma contradição. Não é difícil, tá? Tem muito mistério em volta do teorema de Gödel, mas não é muito difícil. Não é particularmente difícil. Eu tenho um artigo sobre isso que talvez simplifique um pouco as coisas, não chega à conclusão máxima, mas simplifica bastante. Pelo menos essa ideia de representar autorreferência e validade, como isso leva a uma contradição. Bom, então, o ideal de completude fica comprometido. E aí nós temos outros elementos, né? Então, dá exemplos de problemas que o nosso sistema não responde. Então, o primeiro é o axioma da escolha. Aquele sistema que eu coloquei lá, a formalização daqueles axiomas, não prova o axioma da escolha, né? Mas o axioma da escolha, né, que afirma que para qualquer família de conjuntos não vazios, 2 a 2 disjuntos, há um conjunto que contém exatamente um elemento de cada membro da família, né? Quer dizer que você pode escolher, né, ele permite fazer escolhas, né, de elementos e agrupar essas escolhas em um conjunto, né, intuitivamente. Ele é considerado um axioma que é razoável do ponto de vista da ideia da teoria de conjuntos e também do ponto de vista da prática da matemática, né? Então, é um axioma que pode ser justificado pela ideia, por princípios que estão na base da teoria de conjuntos, e também é um axioma que está muito presente na prática da matemática, né? Que é usado mesmo sem perceber, às vezes. Então, é o que está dito aí no segundo ponto, né? O axioma da escolha ele é independente dos axiomas de ZF, e sua adição leva aos sistemas FC. Há polêmica com relação ao axioma da escolha, mas é parte integrante da prática matemática, e seu uso sequer é notado em muitos casos. Havia muitos críticos do axioma da escolha, Lebesgue, a escola dos analistas franceses, né, do início do século XX, que criticavam o axioma da escolha, mas você ia ver a matemática que eles faziam, usavam o axioma da escolha. Essa é a importância da investigação em fundamentos, né? Ganhar essa consciência sobre a matemática, ganhar essa consciência sobre o discurso matemático, sobre a prática matemática. Então vem lá o Lebesgue falar, não, o axioma da escolha é absurdo e tal. Aí a pessoa vê, não, mas espera aí, esse teorema aqui que você provou, está usando o axioma da escolha. Bom, né, e o axioma da escolha, além de ser parte integrante da prática, isso eu quero dizer o seguinte, tem muitos teoremas básicos de análise, álgebra, topologia, que usam o axioma da escolha. Além disso, ele está em conformidade com princípios que estão na origem da teoria de conjuntos. Tá? Então, quer dizer que ele pode ser justificado, mesmo com base naquelas formulações gerais dos axiomas da teoria de conjuntos, né? Então, ele não, apesar de ser independente daqueles axiomas, é fácil resolver o problema. É mais ou menos como o axioma das paralelas. Ele é independente dos outros axiomas da geometria, mas é fácil resolver. A gente pode adicionar o axioma das paralelas, porque se a gente acha que ele é verdadeiro, né? Se você não acha, tudo bem, você pode fazer geometria com outros axiomas, mas você pode adicionar e não há muito problema, né? Então, com o axioma da escolha. Mas aqui eu quero falar de um outro caso, de um problema independente, que não é respondido, que é diferente. Esse é um problema importante que eu gostaria de mencionar, acho que não vai dar tempo de falar mais muita coisa hoje, mas eu quero falar sobre esse problema aqui durante o resto da palestra. O problema do contínuo. O problema do contínuo não tem uma resposta na teoria de conjuntos. E assim, então nós podemos adicionar esse problema como um axioma. Não, não é bem assim. Porque, nesse caso,
nós não temos clareza do que a gente deve adicionar, se é o problema do contínuo, se é a negação do problema do contínuo, ou se nada, nenhuma das duas opções. Bom, o problema do contínuo pode ser formulado do seguinte modo, é um problema simples. Não há conjunto X que esteja entre os naturais e os reais, um conjunto intermediário, aí, que não seja equipotente nem a N, nem aos reais. Nem aos naturais, nem aos reais. Quer dizer, não há um conjunto X intermediário entre os reais e os naturais e que não é equipotente nem a um extremo nem ao outro. Então, deixa eu falar um pouco sobre isso. Na teoria de conjuntos, você pode demonstrar que o conjunto dos números naturais não é equipotente ao conjunto dos números reais. O que é equipotente? Quando é que nós dizemos que dois conjuntos são equipotentes? É quando há uma bijeção entre eles. Então, dois conjuntos são equipotentes se há uma função bijetora entre esses dois conjuntos. Então, há uma função bijetora entre os naturais e os reais? A resposta na teoria de conjuntos é não. Isso, às vezes, é interpretado dizendo que o infinito dos números reais é maior que o infinito dos números naturais, ou que há mais números reais que naturais. Essa é uma interpretação que, às vezes, é dada para esse resultado. Que poderia ser interpretado de outro modo dentro de outro sistema, tá? Mas, enfim, essa é uma interpretação usual. Então, o problema do contínuo pergunta para um conjunto que está entre os naturais e os reais e cujo infinito seja intermediário também. E o problema do contínuo afirma que não há. Então, é um problema sobre a estrutura dos números reais, um problema bem simples. Há conjuntos intermediários entre os naturais e os reais, intermediário não só assim no sentido do contínuo, mas no sentido de cardinalidade, de tamanho. E o problema do contínuo não é respondido pela teoria de conjuntos. Você poderia pensar que há conjuntos intermediários, por exemplo, o conjunto dos racionais é intermediário. Mas na teoria de conjuntos, nós provamos que o conjunto dos racionais ele está em bijeção com o conjunto dos números naturais. Ele é equipotente ao conjunto dos números naturais, então ele não é um conjunto intermediário. Bom, e sei lá, não tem um jeito de aumentar um pouco o conjunto dos números racionais, digamos, o conjunto dos números algébricos. O conjunto dos números algébricos também é equipotente ao conjunto dos números naturais. Então, bom, o que a gente pode fazer? Bom, não tem. A teoria de conjuntos não consegue nem provar que não há tal conjunto, nem provar que há um tal conjunto. Não consegue provar que não há esse conjunto, também não consegue provar que há um conjunto. Então, o problema do contínuo não é respondido pela teoria de conjuntos. Então, isso, para ver isso, nós usamos uma ferramenta que são chamados modelos. Modelos da teoria de conjuntos, enfim, os dois problemas, tanto do axioma da escolha quanto do problema do contínuo, para provar que a teoria de conjuntos não consegue provar esses problemas, não consegue resolver esses problemas, nós usamos a técnica de modelos. É similar ao que acontece na geometria. Você faz um modelo da geometria não euclidiana, que satisfaz os axiomas diferentes do axioma das paralelas, e aí você mostra que o axioma das paralelas não pode ser deduzido a partir dos outros. Aqui é similar. E os modelos também, em geral, são uma ferramenta para analisar os sistemas axiomáticos com relação ao seu alcance. Por exemplo, você pode analisar a geometria, pode analisar outros sistemas axiomáticos com essa técnica. E também eles fornecem uma base para interpretar o sistema axiomático, de acordo com a validação. Quer dizer, isso aqui eu quero dizer o seguinte, o que é interpretar um sistema axiomático? É o seguinte, sobre o que o sistema axiomático está falando?
Uma resposta poderia ser, fala sobre todos os seus modelos. Outra poderia ser, bom, fala sobre alguns dos seus modelos, mas não todos. E uma outra resposta é, não, o sistema axiomático fala apenas de um modelo. Né? E aí entra um resultado também de fundamentos muito importante, que é o sistema formal por si só não é capaz de determinar um único modelo. Né? Ele não é capaz de fixar a sua interpretação, se for única. Né? Nem mesmo de eliminar modelos enumeráveis. Isso é devido a um grande matemático e lógico chamado Scaling. Bom, e aí, com esses modelos, né, nós já estamos chegando ao fim da nossa palestra, nós podemos demonstrar realmente que o problema do contínuo e o axioma da escolha são independentes dos outros axiomas. Né? Um dos modelos que é usado para isso é o chamado universo construtível. Né? Não dá para dar uma ideia muito boa aqui sobre isso, nós também já estamos no final da palestra, mas ele é devido a Gödel, esse universo construtível, e nesse universo construtível, o axioma da escolha tem uma resposta afirmativa, ele vale lá nesse modelo, o axioma da escolha, e o problema do contínuo também tem uma resposta afirmativa nesse modelo. Quer dizer, não há conjuntos intermediários entre os naturais e os reais no universo construtível. E um segundo modelo que foi usado agora para resolver o problema de vez foram os modelos de forcing, né? Os chamados modelos obtidos pela técnica do forcing, que ganhou medalha Fields esse trabalho. Né? Esse foi o único trabalho em fundamentos que recebeu medalha Fields. O Gödel não ganhou medalha Fields, injustamente, poderia-se dizer, né? Porque você eu nem lembra os nomes de quem ganhou medalha Fields em 1936, eu acho. Mas você lembra o nome do Gödel, né? Então, bom, mas o Cohen, esse trabalho de provar a independência do problema do contínuo e do axioma da escolha, ganhou medalha Fields. Então, com a técnica do forcing, né, você tem um modo de estender um modelo da teoria de conjuntos com um novo conjunto, adicionar, similar a extensões de corpos em álgebra, né? Você faz extensões de corpos, assim, você pega um corpo e adiciona ali, por exemplo, adiciona a raiz de 2 no corpo dos números racionais, e você obtém um novo corpo. Aqui é similar, você parte de um modelo da teoria de conjuntos, adiciona um novo conjunto e você tem que fechar um pouco as coisas, esse novo modelo, para que seja um modelo da teoria de conjuntos, para que os axiomas sejam satisfeitos. Né? Do mesmo modo, na álgebra, né? Quando você adiciona a raiz de 2 em racionais, você não pode adicionar só a raiz de 2. Né? Então, o resultado não vai ser um corpo. Então, você precisa fechar o conjunto com as operações para que ele resulte em um corpo. Aqui é algo similar, né? Só que é mais complicado porque os axiomas da teoria de conjuntos são mais complicados que os axiomas de corpos. Então, nós temos que tomar muitos cuidados aqui para estender um modelo da teoria de conjuntos, e é por isso que isso ganhou a medalha Fields. Né? Você precisa controlar muito bem a extensão, e aí eu falo um pouco aqui sobre isso, mas não vai dar tempo de explicar essa técnica. Enfim, eu tenho trabalhos sobre essas coisas, sobre todas essas coisas que eu falei, construtíveis, force. Quem tiver interesse pode mandar mensagem, perguntar. Né? E aí surge o problema dos novos axiomas, né? O horizonte dos novos axiomas para os fundamentos. Né? Então, e aí? Como é que a matemática precisa de novos axiomas? É impossível atingir o ideal de completude, tão desejado por Hilbert. Né? Então, é impossível atingir uma axiomatização final, acabada, estática da atividade matemática. Então, isso nos leva a uma grande consciência sobre a atividade matemática. Né? Quer dizer, o raciocínio matemático é aberto. Né? Essa foi uma consciência que foi ganhada com o trabalho em fundamentos.
raciocínio matemático é aberto, está sempre aberto a novas expansões, a ampliar os seus horizontes. A matemática está sempre aberta a ampliar os seus horizontes. O horizonte da matemática não está fechado, né? Essa é talvez uma lição do teorema da incompletude. A busca por novos axiomas emerge nesse quadro. Então, as pessoas estão buscando novos axiomas, por quê? Bom, porque a matemática pode precisar, né? Será que tem alguma coisa básica que está escapando aos nossos olhares, né? Tem alguma estrutura matemática básica aí que está escapando aos nossos axiomas e que realmente a matemática precisa dela? Então, surge essa discussão sobre a busca por novos axiomas, né? Várias famílias de novos axiomas foram propostos, e uma família ganhou uma certa aceitação entre os teóricos de conjuntos, chamados axiomas de grandes cardinais. Por quê? Porque teóricos de conjuntos gostam de grandes cardinais, coisas exóticas? Não. É pela aplicação à estrutura dos conjuntos projetivos, conjuntos de números reais projetivos, estrutura de teoria da medida, conjuntos mensuráveis, conjuntos com a propriedade do conjunto perfeito. Essa teoria tem grandes aplicações a essa área, o problema da determinação, né, os jogos topológicos. Então, é uma coisa bastante técnica e muito interessante. Então, ele ganhou uma certa aceitação entre os teóricos de conjunto. E aí tem famílias concorrentes de axiomas que respondem ao problema do contínuo afirmativamente e outra negativamente. Os grandes cardinais não respondem ao problema do contínuo, mas as famílias de axiomas de modelos internos respondem afirmativamente ao problema do contínuo e os axiomas de Force respondem negativamente. Recentemente saiu até um resultado novo sobre axiomas de Force, e algumas pessoas estão dizendo que é uma grande coisa, foi publicado no Annals of Mathematics, estão dizendo que é uma grande coisa para os axiomas de Force, e outros estão dizendo que nem tanto, enfim, a disputa continua. E nós temos o futuro dos fundamentos, né, que nós podemos dizer que, bom, nós vamos continuar precisando de fundamentos, mais ainda, né, porque nós temos a consciência que nós ganhamos sobre isso, exige uma maior sutileza para entender o caráter dinâmico e aberto do raciocínio matemático, né? E tem esse outro ponto, que é a crescente participação de computadores na prática matemática, né, junto com a maior complexificação da matemática, está chegando aí demonstrações chegando no limite humano, né, de manipular a informação, né? Algumas são feitas só por computadores, né? Então, demandam um aprimoramento dos formalismos e do controle, né, para a gente não perder o controle sobre a matemática. Daqui a pouco, né, você nem sabe mais o que é matemática. A demonstração é feita por computador, mas e aí? Quem checa o computador? Como é que a gente sabe que isso está correto? Enfim. Bom, eu vou parar minha apresentação por aqui. Já esgotamos o nosso tempo, né, apesar de um pequeno atraso que houve inicialmente. Mas eu não quero atrasar, porque nós temos outras programações, né, em seguida. Então é isso, obrigado. Muitíssimo obrigado pela sua brilhante apresentação. Esta palestra nos traz uma dimensão da matemática que geralmente nos cursos de graduação, tanto na licenciatura como no bacharelado, não vemos essa visão ampla da matemática, uma matemática como um todo, como um conjunto universal que vai atender a todas, ou vai responder a todas as perguntas das ciências e do raciocínio humano. Foi maravilhosa. Nós temos algumas perguntas aqui, mas infelizmente o tempo já está estourado. E eu gostaria de agradecer bastante a sua apresentação aqui. Ela está sendo gravada, vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, para que os colegas possam rever essa brilhante aula, essa aula magna que nós tivemos a felicidade de ter nesta manhã.
eu passaria a palavra para as suas despedidas e, novamente, o nosso muito obrigado. Eu agradeço muito o convite, as palavras, e parabenizo a academia pela iniciativa, e realmente você tem toda a razão, os cursos de matemática às vezes não apresentam esses aspectos fundacionais, e vocês têm feito um grande trabalho no sentido de aprimorar a formação dos recursos humanos. Eu vi aqui que o colega Rufino já falou várias vezes sobre o tema também, e gostaria apenas de parabenizar a academia pela iniciativa e conte comigo. Obrigado. Muitíssimo obrigado.